Oi, pessoal, estamos aqui de novo, né, agora para o nosso segundo vídeo sobre os agentes causadores de doenças em plantas. Agora vamos falar sobre as bactérias. Então, vamos lá para o nosso slide. Vamos ver aqui se eu consigo. Não é aqui. Janela. Aqui. Então, novamente, nossos principais agentes causadores, mas agora vamos falar das bactérias. Então, as bactérias, né, existem mais de 1.600 espécies conhecidas. Apenas cerca de 100 causam doenças em plantas, mas essas 100 têm uma importância agrícola muito grande, principalmente por causa da alta incidência e severidade dessas doenças em culturas de valor econômico, pela facilidade que as bactérias se disseminam e pela dificuldade para se encontrar um controle. Porque vejam, que nem nós já falamos dos fungos. Os fungos, você vai na agropecuária e compra um fungicida. E para as bactérias, o que você compra? Até existe um outro produto, mas não como tem fungicidas, né? Na verdade, o controle principal das bactérias é principalmente a sanidade do material de propagação, sanidade de semente, manejo do solo, e manejo no sentido de melhorar o vigor da planta, a resistência dela, né? E, claro, controle de manejos culturais, porque da mesma forma que nós já falamos dos fungos, que eles entram em ferimentos, em aberturas que estão na planta, a bactéria é a mesma coisa. Então, na verdade, o principal agente de transmissão da bactéria é o manejo agrícola, somos nós mesmos, né? Porque qualquer ferimento, na hora de você fazer, por exemplo, poda, numa cultura que você abriu fez uma abertura na planta ali, com o próprio instrumento que você está usando para fazer a poda, você pode estar disseminando inóculos de bactéria para aquela planta e transmitindo, né, de uma planta para outra. E outros agentes que são principais, nós vamos falar mais para frente, são, por exemplo, insetos. Na verdade, tem vários agentes aí que podem transmitir as bactérias, né? Mas vamos falar deles um pouquinho mais para frente. Então, aqui, ó, as bactérias fitopatogênicas. Então, as bactérias se reproduzem exponencialmente, né? Vocês sabem que de uma célula, ela se divide e forma duas. Essas duas se dividem e formam quatro, né? Essas quatro se dividem e assim por diante. Então, em 48 horas, no caso das fitopatogênicas, nós temos um desenvolvimento exponencial dessas bactérias. Outra característica importante é que elas têm uma grande capacidade de adaptação a ambientes diversos, que nós vamos ver ali o ciclo de vida delas, como que funciona, elas são muito adaptáveis. As bactérias gostam, né, dessa temperatura ótima. Na verdade, elas precisam dessa temperatura ótima para conseguir se desenvolver, se reproduzir. E a temperatura ótima delas está entre 25 e 30 graus. E também diferente dos fungos que preferem pH ácido para reprodução, as bactérias gostam mais do pH neutro a básico. Então, o pH ideal de desenvolvimento delas é em torno do pH 7. E, da mesma forma que os fungos, são heterotróficas, ou seja, não fazem fotossíntese, não são clorofiladas, não produzem seu próprio alimento. Então, elas precisam de uma fonte de alimento, elas se alimentam ou de restos de cultura ou de outros seres vivos. Então, aqui a curva de crescimento das bactérias.
né? São 4 fases. Então, essa fase lag é uma fase da adaptação. Então, começou né, a bactéria, por exemplo, entrou num ferimento, começou a se desenvolver ali, ela passa por uma fase de adaptação a esse ambiente. Daí, tem bastante alimento, né, e elas vão começar a se reproduzir exponencialmente. Então, enquanto tem mais alimento do que a reprodução delas, elas entram nessa fase exponencial de crescimento. Por isso que a curva está para cima, porque a multiplicação, a divisão delas é muito grande. Tem alimento sobrando, então as bactérias vão se reproduzir. Quando chegar num ponto que a quantidade de bactéria que está se reproduzindo, que está em divisão, for assim igual a quantidade de bactéria que está morrendo, ou seja, está começando a diminuir a quantidade de alimento, elas vão entrar num equilíbrio de população, vai entrar nessa fase estacionária, ou seja, a mesma quantidade de bactéria que está se dividindo é igual à mesma quantidade de bactéria que está morrendo. Só que daí ainda está se dividindo bactéria, mas o alimento está começando a diminuir. Então vai chegar um ponto que vai começar a faltar alimento para a quantidade de população de bactéria que se dividiu. Nesse ponto vai chegar essa fase de decaimento, ou seja, faltou alimento, então as bactérias, a quantidade de bactéria que vai morrer vai ser maior do que a quantidade de bactéria que está nascendo, que está se dividindo. Aí, isso é um ciclo constante, porque diminuiu o alimento, começou a morrer bactéria, aí diminuiu a população de bactéria, começou a sobrar alimento. Então, vai chegar a formar a fase exponencial novamente, depois em seguida a fase estacionária, depois a fase de decaimento e assim por diante. Então, o ciclo de vida das bactérias é nessa curva de crescimento, ou seja, é ciclos, né, de aumento populacional e redução populacional em função da questão ambiental e da qualidade, da quantidade de alimento disponível para o crescimento daquela população. As bactérias fitopatogênicas, então, do mesmo jeito que a gente falou dos fungos, também elas vão aproveitar os espaços, as aberturas na planta. Então, podem ser as aberturas naturais, que nós já falamos da outra vez também, estômatos, lenticelas, hidatódios, as aberturas florais, ou os ferimentos causados pelo vento, pela chuva, pelo manejo agrícola, né, as aberturas por insetos, né, por outros assim, patógenos, né, que estão causando algum ferimento na planta, e as bactérias podem ser oportunistas dessas aberturas e invadir a planta. Quando elas estão na planta, elas podem se multiplicar de duas formas. Nos espaços intracelulares, ou seja, entre as células, e dependendo da onde elas estão, vai acontecer o sintoma. Então, por exemplo, se elas estiverem nesses espaços intracelulares, vai aparecer manchas, crestamento, galhas, faciação, que são deformações, podridões, mole. Eu não vou mostrar a imagem aqui, porque no final eu vou mostrar aquelas imagens que eu coloquei na apostila para vocês, e lá aparece, né, esses sintomas. Agora, quando elas se multiplicam no tecido vascular, o que é o tecido vascular? Xilema e floema, onde passa a seiva da planta, né? Onde está o transporte dos nutrientes. Quando elas se multiplicam ali, então, os sintomas que a gente vê na planta normalmente são murcha, a morte dos ponteiros por causa da murcha, e o cancro que é a necrose, né, do local onde elas atacaram. Normalmente, existe a presença de sinais de exudato, de pus bacteriano,
né, que são como se tivesse saindo um pus mesmo, que nem aqui, ó, essa imagem é um corte do feixe vascular, é um corte do caule de uma planta atacada, e olha o que está saindo ali, ó, como se fosse um prurido, né, um leite branco, tá vendo? Isso aí é o pus da bactéria. Então, às vezes, você olha o caule, aonde está o feixe vascular, está escurecido. Mas como é que você vai se diferenciar se é um fungo que atacou ali ou se é uma bactéria? Uma das formas é cortar um pedacinho desse caule atacado e colocar na água. Se sair esse prurido, é porque é uma doença bacteriana, porque o fungo não faz isso, né? Então, uma forma de diferenciar. Então, aqui as fases, né? A fase patogênica é a fase do sintoma, o sintoma típico daquela doença, né? O que está causando na planta. Aí, o que que acontece? Se a condição ambiental tá ruim, não tá legal, a bactéria não está conseguindo se multiplicar, se desenvolver, não tem alimento suficiente, ela pode entrar nessa fase latente. Na fase latente, ela fica dormente, ela fica inativa. Ela está dentro do tecido da planta, mas ela está inativa. Ou ela pode entrar nessa fase hipobiótica. Aqui não está aparecendo na nossa imagem, mas aqui, ó, fase hipobiótica, ou seja, ela está dentro do tecido, mas ela não chegou a ficar latente, dormente. Ela só diminuiu a atividade dela, reduziu ao mínimo possível, né? Se ela também pode ter mais duas fases. A fase residente é quando tem alguma condição que a bactéria está se reproduzindo sobre o tecido de uma planta saudável sem causar a doença nessa planta, sem causar o sintoma, mas ela está se reproduzindo ali. Então, essa planta acaba sendo um inóculo, uma fonte de disseminação dessa bactéria para outras plantas que vão acabar ficando doentes e apresentando o sintoma da doença, né? E no caso da falta de um hospedeiro vivo, de uma planta que possa hospedar essa bactéria, ela também pode resistir em matéria orgânica morta, que seria essa fase saprofítica, ou seja, a bactéria vai ficar no resíduo da cultura. Essa fase não é muito importante no ciclo das bactérias, porque normalmente elas encontram um hospedeiro, né? Mas se não tiver, ela ainda consegue se manter nesse resto de cultura. Essa imagem são exemplos, né, de algumas doenças causadas por bactérias. Eu coloquei a mesma imagem na apostila. Então, para vocês verem, por exemplo, ó, aqui tá as bactérias Agrobacterium, né, que são as causadoras, ó, de galha dos ramos, raiz em cabeleira, tá vendo? Aqui, Clavibacter, bactérias causadoras de podridão anelar, cancro, murcha, fasciação, que é essa deformação da planta, as ervinhas, ó, do grupo das ervinhas, causadoras de queima, murcha, podridão mole, pseudomonas, causadoras de manchas foliares, galhas, murchas, queimas, cancro das gemas, as xantomonas, que também são causadoras de manchas foliares, podridão, nervuras negras, podridão do bulbo, cancros, e as streptomyces, que são causadoras de sarna e podridão, né? Aqui alguns exemplos dessas fitopatogênicas. E aqui, para a gente ver, então, esses sintomas, ó, por exemplo, aqui, Agrobacter, ó, causadora de galha da coroa, tá vendo? Isso aqui é passado principalmente por instrumento de poda. Quando vai fazer condução em fruticultura, podar a planta ou fazer estaquia, enxertia, se o facão que você está usando, o canivete, não for desinfectado, você pode estar com o inóculo da bactéria, a hora que vai fazer,
a enxertia, você passa inóculo no local da enxertia, causa essa galha, né? É problema de manejo na hora de fazer a reprodução dessas frutíferas, né? Aqui, outro exemplo, Clavibacter, ó, que causa cancro, que é essa, como se fosse essa secura aqui, ó, da folha, tá vendo? Olha as folhas lá atrás, ó, com essas manchas necrosadas, né? A ervínia, que é uma bactéria que causa murcha, esse aqui é o exemplo da murcha do tomateiro, ó, é uma podridão mole, né? No fruto, pode ser no caule também. Aqui, as pseudomonas com essas manchas foliares, né? Aqui, puxa vida, eu não consigo ver aqui, mas é a sarna, ó. Aqui é a sarna da batata, Streptomyces, e aqui o cancro cítico, que é as xantomonas, ó, é o cancro, tá vendo? Que é essa necrose mesmo. O cancro é uma doença bem importante de citros, né? Ele ataca não só o fruto, ele ataca a folha, ataca a caule, né? Várias partes da planta. Então, pessoal, é isso, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui, não consigo diminuir minha apresentação aqui, mas sobre as bactérias, né? Um resuminho, tá? Ainda vou falar dos vírus e dos nematóides. Então, pessoal, vão tirando as dúvidas aí para a gente poder fazer a avaliação. A avaliação vai ser em cima desse nosso resumo, as partes mais importantes sobre cada um dos agentes causadores de doenças. Beleza? Então, daqui a pouquinho vamos para o próximo.